pessoal, sextos, sétimos e oitavos anos do ensino fundamental. Nossa aula dos dias 5/4 a 9/4 com a professora Silvia, planos de aula de eletivas. Objeto de conhecimento, direito, cidadania e segurança. Loucademia de polícia. Por que loucademia de polícia? Porque a maioria dos alunos escolheram ser policiais. Então, quando a gente voltar presencial, a ideia é que a gente coloque em prática, a nossa profissão como policial. Ok? Habilidades, reconhecer a diferença como fato e a importância de respeitá-las, noções de dignidade e respeito a partir da noção da igualdade e desenvolver empatia, identificar estereótipos, preconceitos, as diversas formas de discriminação social existente e como elas afetam as pessoas que as sofrem. O objetivo da nossa aula é refletir sobre o conceito de dignidade humana e questionar o preconceito e a discriminação, valorizando a diversidade e as diferenças das sociedades plurais contemporâneas. Quanto à nossa reflexão, aqui eu preciso entender o que vocês conhecem sobre o estereótipo de preconceito, dignidade humana, então tem umas questões para vocês responderem no caderninho de eletivas, tá? Você sabe dizer o que é dignidade e respeito? Você acredita que vive uma vida de dignidade e respeito e exerce a mesma coisa com os outros? Poderia dizer o que vem a ser estereótipo de preconceito? Já praticou ou já sofreu algum tipo de preconceito? Você é uma pessoa tolerante ou intolerante? Qual o significado de bullying, cyberbullying? Você acredita que um policial trata as pessoas com dignidade e respeito e sabe os direitos dessas pessoas? Vamos fazer alguns conceitos agora, após as suas respostas. Vamos conceituar o que é dignidade humana. Os conceitos de dignidade humana, que se encontra na base da ideia dos direitos fundamentais, refere-se ao valor inerente a cada pessoa em razão de uma condição de ser humano. É um valor permanente e não depende de possuir certos traços do reconhecimento social ou do lugar que uma pessoa ocupa na sociedade. A dignidade humana é o princípio e a base do respeito. Respeitar o outro significa, sobretudo, considerá-lo como um ser humano igual a nós mesmos e, portanto, como um sujeito de direitos. A capacidade de respeitar passa pela capacidade de se pôr no lugar do outro, a empatia, e considerá-lo como um fim em si mesmo e nunca apenas como um meio. Exigir respeito pela sua dignidade é exigir não ser tratado ou tratada como um objeto, e sim como um ser humano, não devendo ser humilhado ou humilhada, ou desumanizado ou desumanizada. Essa exigência de respeito à dignidade pode ser direcionada a um único indivíduo pessoal, adotando assim caráter subjetivo de valor próprio, ou então caráter objetivo quando direcionado a uma comunidade. Agora vamos falar dos estereótipos de preconceitos. Um estereótipo é uma crença ou uma opinião generalizada sobre um grupo particular de pessoas. Por exemplo, que os empreendedores são ambiciosos, funcionários públicos são chatos ou que as mulheres têm cabelos longos e usam saias. A principal função do estereótipo é simplificar a realidade. Ele geralmente se baseia em algum tipo de experiência pessoal ou impressões que adquirimos durante a primeira infância, por parte de adultos que estão perto, na escola ou através de meios de comunicação ou os quais depois se generalizam. Um preconceito é um julgamento geralmente negativo que sabemos sobre outra pessoa ou outras pessoas que se realmente conhecê-las. Assim como os estereótipos e o preconceito são aprendidos como parte do nosso processo de socialização, uma diferença entre estereótipos e preconceitos é que, quando há uma informação suficiente sobre um indivíduo ou uma situação, conseguimos eliminar nossos estereótipos. Esse aqui é um fator bem prático na escola, ou no trabalho. Por exemplo, a gente conhece uma pessoa, só visualmente, então a gente imagina, tem um pré-conceito dessa pessoa, um pré-conceito. A gente tem a ideia de que ela é chata, que é insuportável, que é exibido ou exibida, que é orgulhoso ou orgulhosa. E quando a gente passa a ter uma certa amizade com essa pessoa, a gente tem um outro olhar dela,
né? A gente entende que o nosso pré-conceito dessa pessoa é, na verdade, ao contrário daquilo que a gente imaginava, né? Ela passa a ser uma pessoa legal, não exibida, não chata, né? O preconceito, entretanto, funciona como uma tela através do qual percebemos a realidade, de forma que a aquisição de informação por si só geralmente não é o suficiente para livrar de um preconceito. Eles estão mais relacionados aos nossos sistemas de valores do que às propriedades do seu objetivo. Ou seja, o preconceito implica naqueles que usam um componente valorativo e afetivo que não está relacionado com a realidade do grupo alvo desse preconceito. Aqui a gente tem, né, tem o artigo 1 dos direitos lá fundamentais. Todas as pessoas nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Isso é dignidade humana. Intolerância e discriminação. Segundo Compass, a intolerância é uma falta de respeito à prática ou crenças diferentes da sua própria. Também envolve a rejeição de pessoas que percebemos como direitos. Por exemplo, membros de um grupo social ou étnico distinto do nosso, ou pessoas com orientação política ou sexual que diferem da nossa. A intolerância pode manifestar-se em uma ampla gama de ações, que vão desde evitar alguém, passando pelo discurso de ódio, atingindo até a agressão física ou mesmo assassinato. É o que a gente mais vê nas mídias hoje, né? A discriminação, em todas as suas possíveis formas de expressão, é uma das formas mais comuns da violência de direitos humanos. Ela afeta milhões de pessoas no mundo. Apesar de ser uma das formas de violação de direitos mais difíceis de reconhecer, a discriminação e a intolerância são conceitos estreitamente relacionados, são muitas vezes baseados ou justificados por preconceitos e estereótipos de pessoas e grupos sociais. Conscientemente ou inconscientemente, são uma expressão de preconceito na prática, né? É o que a gente mais vê no mundo atual hoje. Intolerância e discriminação. A discriminação ocorre quando as pessoas são tratadas de forma menos favorável do que outras que estão em situação comparável apenas porque pertencem ou são percebidas como pertencendo a um determinado grupo ou categoria. A gente vê isso nas classes sociais, né? Classe média alta, classe média baixa, classe média baixa. As pessoas podem ser discriminadas por sua idade, né? Mais velho ou mais jovem, pela sua deficiência física ou intelectual, pela etnia, pela origem, pela crença política, pela raça, pela religião, gênero, orientação sexual, idioma, a cultura, entre outros motivos, que a gente também está vendo muito, né, nesses últimos anos, é a discriminação pela crença política, né, pelo direito de voto a quem votou. A discriminação torna as pessoas impotentes, impede-as de serem cidadãs ativas, restringe-as de desenvolver suas habilidades, em muitas situações limita os seus direitos ao acesso ao trabalho, serviços de saúde, educação ou moradia. A discriminação tem consequências diretas sobre essas pessoas e os grupos sendo discriminados, mas também diretas e profundas para a sociedade como um todo. Uma sociedade em que a discriminação é permitida ou tolerada é uma sociedade onde as pessoas são privadas de exercer livremente todo o seu potencial para si e para a sociedade. Vamos falar um pouco do bullying também, em seguida do cyberbullying. O bullying em inglês é o uso da força física, ameaça ou coerção para abusar, intimidar ou dominar agressivamente outras pessoas de forma frequente e habitual. Um pré-requisito e a percepção pelo intimidador ou por outros de um equilíbrio de poder social, político ou físico.
o que distingue o bullying do conflito. Os comportamentos usados para afirmar dominação podem incluir assédio verbal ou ameaça, abuso físico ou coerção, e tais atos podem ser direcionados repetidamente contra alvos específicos. As justificativas para tal comportamento às vezes incluem diferenças de classe social, raça, religião, o gênero, orientação sexual, a aparência ou comportamento, a linguagem corporal das pessoas, a personalidade de uma pessoa, a reputação, a linhagem, a força, o tamanho ou habilidade. O bullying feito por um grupo de pessoas é chamado de assédio moral, e isso é crime, hein, pessoal? Uma cultura de bullying pode se desenvolver em qualquer contexto em que humanos interagem com outros. Isso inclui a escola, a família, o local de trabalho, etc. Os websites de redes ou mídias sociais costumam ser uma plataforma para tal, práticas de bullying, pessoal. Cuidado com isso. O bullying, às vezes uma brincadeira, para você pode ser uma brincadeira, para o outro ele está sofrendo. Cyberbullying é a violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual, sendo ação com o objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar ou assediar, ou até mesmo, as mentiras, são os fake news aí, são notícias falsas. Os pesquisador canadense Bill Belsen foi a primeira pessoa a citar ou definir a palavra cyberbullying. No mundo, segundo Belsen, envolve utilizar informação e comunicação junto à tecnologia para hostilizar um grupo do indivíduo de forma deliberada e repetitiva. Ou seja, a diferença entre o cyber e o bullying é que, nesse caso, o agressor usa o meio eletrônico, redes sociais. Cyber, diminutivo de cybernetic, algo ou local que possui tecnologia avançada. E o bullying, origem da palavra inglesa bully, o que significa valentão, briguento. Sugestões de vídeo eu vou deixar aqui para vocês, respeito às diferenças motivacional, coisas sobre assédio moral, tome nota. A atividade. Após você ver o vídeo sobre todos os conceitos, ok? Vocês vão fazer uma reflexão. Vai pesquisar e colocar no caderno de letiva de vocês direitos e cidadania, tá? Vai colocar lá na internet, direitos e cidadania. O que sair, vocês vão fazer o resumo e colocar no caderno. Depois vocês vão responder as questões. Quais as consequências diretas ou indiretas sobre as pessoas que sofrem algum tipo de discriminação. 2. Uma sociedade em que a discriminação é permitida ou tolerada. Em uma sociedade onde as pessoas são privadas de exercitar livremente todo o seu potencial para si e para a sociedade, justifique. 3. Você acredita que quem comete bullying, cyberbullying, sofre ou já sofreu algum tipo de discriminação e preconceito, violência doméstica ou até mesmo violências verbais? Justifique. 4. Quais as penalidades na lei que uma pessoa ou grupo de pessoas sofre caso cometa algum tipo de violência citadas acima? Então, todas as dúvidas são bem-vindas. Me chamem no WhatsApp, tirem foto da atividade de vocês. Não tem necessidade de escrever todos os textos dos slides, mas vocês têm a obrigação de ouvir a aula, ver a aula, responder as atividades no caderno e me enviar via foto WhatsApp até o dia 14 de abril. Também com o nome, a disciplina, a sala, a data e o número de chamada. Ótima aula, pessoal!